Olá! Na aula de hoje vamos falar sobre acentuação das palavras. Vamos continuar revendo as regras de acentuação, como a gente deve acentuar algumas palavras, está bom? O que é que nós temos aqui? Uma fábula. O título da fábula é A Raposa e a Cegonha. Antes da gente revisar a acentuação das palavras, a gente vai ler esse texto e observar qual é a reflexão do texto, qual é a reflexão proposta. Lembre que uma fábula é um texto que traz uma moral, não é? No final da história, justamente essa moral que é apresentada no final da história ajuda a gente a refletir, a perceber, digamos que, tirar um ensinamento depois, de ter observado a história. Então, a gente vai ver aqui, vai tentar perceber qual é o ensinamento que a história traz. Vamos lá. Acompanhe a leitura. Um dia, a raposa convidou a cegonha para jantar. Querendo pregar uma peça na outra, serviu sopa num prato raso. Será que isso vai dar certo? A gente já tem aí essas personagens, a raposa e a cegonha. Uma convida a outra para jantar, só que aí serve o alimento, que seria o que? A sopa, não é isso? Em um prato raso. Será que a cegonha vai conseguir jantar tranquilamente? Vamos lá. Claro que a raposa tomou toda a sua sopa, sem o menor problema. Mas a pobre cegonha, com seu bico comprido, mal pôde tomar uma gota. Então, a gente tem aí um problema, não é? A gente tem a cegonha com o bico comprido, que teve dificuldade para tomar a sopa. Justamente, a sopa foi servida em um prato raso, não é isso? E a cegonha com bico comprido teve muita dificuldade. A gente pode ver aí na imagem, Na imagem de cima, a gente vê a cegonha, por ter o bico comprido, tendo dificuldade. Bora lá. O resultado foi que a cegonha voltou para casa morrendo de fome. Se ela não conseguiu tomar, a sopa direito, por ter o bico comprido, esse foi o resultado. Esse foi, digamos assim, uma consequência, digamos assim, triste. Voltar para casa com fome. E o que foi que a raposa fez? Vamos continuar a leitura, a partir da 4ª linha. A raposa fingiu que estava preocupada. Perguntou se a sopa não estava do gosto da cegonha. Mas a cegonha não disse nada. Olha aí, a raposa tem a intenção de pregar a peça na cegonha, Serve a sopa em um prato que a cegonha teve dificuldade para tomar e ainda se mostra preocupada, não é? Então, a raposa fingiu que estava preocupada. Ela finge. Ela quer dar a entender que está preocupada, mas ela não está preocupada. Se ela não queria pregar uma peça. Pregar uma peça seria o quê? O mesmo que fazer uma brincadeira, Nesse caso aí, uma brincadeira de mau gosto. Então, bora lá. Continuando a leitura. 3ª linha. Quando foi embora, agradeceu muito a gentileza da raposa e disse que fazia questão de retribuir o jantar no dia seguinte. Então, bora lá. Assim que chegou, nós já estamos no dia seguinte, observe. Assim que chegou, a raposa, como ganhar dinheiro extra, como se ela fosse ganhar um dinheiro extra, se sentou lambendo os beiços de fome, curiosa para ver as delícias que a outra ia servir.
Ou seja, ela ainda foi cheia de interesse, né? Como se fosse ganhar dinheiro, né? Ela foi para um jantar, né? Mas para ela foi tão assim, né? Tão intenso que ela é como se ela tivesse ganhado a sorte grande. Bora lá. Onde é que essa história vai parar? Bora ver. O jantar veio para a mesa numa jarra alta, de gargalo estreito, onde a cegonha podia beber sem o menor problema. Aí a gente já pode observar na imagem de baixo, né? Agora, quem foi que tirou vantagem? A cegonha, né? Por ter o bico comprido, ela pôde muito bem jantar, né? Na jarra alta. E a raposa? A raposa, bora lá. A raposa, amoladíssima, só teve uma saída: lamber as gotinhas de sopa que escorriam pelo lado de fora da jarra. Ela aprendeu muito bem a lição, né? Então, ela pregou a peça na cegonha e no final também, ó, recebeu uma peça, né? Uma brincadeira também. Não deixa de ser também de mau gosto. Bora lá. Vamos lá terminar a leitura. Enquanto ia andando para casa, faminta, pensava: não posso reclamar da cegonha. Ela me tratou mal, mas fui grosseira com ela primeiro. E aqui a gente tem a moral da história, não é? Qual seria a moral? Vamos ler. Trate os outros tal como deseja ser tratado. Então a gente tem aí essa fábula que permite a gente perceber, né, que às vezes a gente trata as pessoas de uma determinada forma, né? No caso, às vezes a pessoa trata a gente de uma determinada forma e a gente não observa muito, não tem muita atenção, né? Como foi que a gente tratou aquela pessoa para a pessoa estar me tratando de um jeito, né? Então, a gente deve ter esse cuidado com o próximo, né? Nós devemos sempre tratar as pessoas bem para que elas tratem a gente bem também, né? Então, a gente tem essa moral aí que permite essa reflexão, tá bom? Devemos tratar todos bem. Agora que a gente fez a leitura desse texto, a gente volta para a nossa revisão, né? Perceba que a gente parou nas palavras proparoxítonas, não foi isso? Bora lá. O que é que diz aqui? O que são as palavras proparoxítonas? A gente tem que lembrar. São as palavras que têm a sílaba tônica na antepenúltima posição. Lembre que a sílaba tônica é a mesma coisa que sílaba forte, né? É aquela sílaba que a gente pronuncia com mais força. E a antepenúltima posição, a gente começa a contar como, quando a gente vai perceber, né, a posição das sílabas, a gente começa da última, não é isso? Última, penúltima, antepenúltima. Aí tem aí, ó, essas duas palavras com essas sílabas destacadas, não é? Nessa primeira palavra, sábado. Sábado, uma palavra de 3 sílabas. E a antepenúltima sílaba, né, é a sílaba tônica, é a sílaba forte. Sábado. Quando eu pronuncio sábado, o sá sai com mais força, né? Sábado. Na segunda palavra, câmera. Tenho aí uma palavra de 3 sílabas, né? Câmera. Então, essa antepenúltima sílaba eu pronuncio com mais força. É a minha sílaba tônica. Aqui eu tenho algumas palavras. Vamos fazer a leitura delas. Primeira palavra, óculos. Qual seria a sílaba tônica? Ó, não é isso? Óculos. Segunda palavra, pêssego. Pêssego. A sílaba tônica seria o P, né? Terceira palavra, pérola. Pérola.
A sílaba tônica seria pé. Próxima palavra, relâmpago. Relâmpago seria o lã, né? E a última palavra, árvore. Árvore. A minha sílaba tônica, a sílaba forte seria ar. E o que é que todas essas palavras têm em comum, né? Todas elas são acentuadas. Se você, né, a gente tá vendo aí, ó. Todas essas palavras levaram acento. E esse acento, ele está localizado em uma posição específica. Seria em qual posição? Na antepenúltima sílaba. Ó, se a gente for efetuar a divisão das palavras, a gente vai observar que todas essas sílabas que estão acentuadas ocupam a antepenúltima posição. Eu estou diante de quê? De palavras pró-paroxítonas, não é? Não foi isso que a gente viu? Revisou agora há pouco? Que é aquela palavra que a sílaba forte está na antepenúltima posição. Nesse caso, todas elas estão acentuadas porque a regra que a gente viu é essa daqui, não é? Que todas as palavras pró-paroxítonas devem ser acentuadas. Aí a gente tem a nossa regra com todas essas palavras aí, certo? Tem uma palavra, ela tem a sílaba forte na antepenúltima posição, ela vai sempre receber um acento. Espero que tenha gostado. Na nossa próxima aula, a gente continua com o nosso estudo. Abraços!